Opa galera, beleza? Vinícius Borges na área. Ano passado eu fiz o Enem, acertei 169 questões, passei em Medicina na USP e eu fiz o Enem de novo agora, primeiro dia de 2025 e vou corrigir com vocês de acordo com o gabarito oficial. Já dei uma olhada ali na repercussão das questões ao longo dos últimos dias, mas eu esperei para o gabarito oficial para sair porque tem muita divergência. Várias questões de vários gabaritos oficiais estavam divergentes. Então agora, no dia de hoje, quinta-feira que saiu o gabarito oficial, vou corrigir aqui com vocês e tá aqui na minha tela. Eu já selecionei aqui quais questões eu errei em cada uma das áreas para a gente dar uma analisada. Vamos começar lá por linguagens. Linguagens, a primeira questão que eu errei foi a questão 21. Então eu gabaritei todas as questões ali de língua estrangeira, eu fiz inglês. E a primeira questão que eu errei aqui em linguagens foi a questão 21. Foi essa questão aqui do Fernando Pessoa. Eu tinha uma interpretação meio errada, meio bizonha dessa questão aqui do você entra Fernando, sai Pessoa. Claro que estava falando aqui sobre ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, mas eu fui cabaço aqui e eu entendi isso aqui como um banner, como um panfleto para divulgar o evento da Bienal. Então, na minha interpretação lá na hora da prova, eu pensei que era um negócio mais apelativo, de convidar a pessoa para vir para o evento, para fomentar o turismo na cidade de São Paulo. Viajei nessa questão, já entendi o motivo pelo qual eu errei, mas a questão 21 foi a primeira de linguagens que eu errei. Agora, a segunda que eu errei aqui em linguagens foi a 25 aqui do caderno branco. Essa 25 era dessa obra de arte estranha aqui, velho, em 3D aqui da moça. Errei essa questão também. Não consegui na hora, cara, ter a leitura certa dela. Eu analisei a questão e tal, falei, cara, que porra é essa? Na hora de fazer a prova, não consegui entender qual era a alternativa correta. Acabei marcando qualquer uma aqui e foi mais uma das que eu errei. Na verdade, a resposta certa é, se eu não estou enganado aqui, as violências desencadeadas no processo colonial. Cara, não consegui ter essa noção na hora da prova. Então, ó, já foram duas questões, da 1 até a 25 eu errei duas. Agora a próxima que eu fui cair, então a próxima que eu acabei errando aqui em linguagens foi a 33. A 33, pô, essa questão aqui eu cabacei demais, cara. A questão aqui do vocabulário indígena, tava óbvio, tava na cara que a importância linguística do texto está no fato de que ele explicava um termo da linguagem indígena aqui. Eu acabei errando de cabaço. Marquei aqui a explicação de um rito medicinal, porque na verdade era um rito medicinal no texto, né? Fui cair aqui no distrator da alternativa A e acabei errando. Então, até a questão 33, beleza. Fiz 33 questões, errei 3. Tava com um erro a cada 11 questões, mais ou menos. Aí, pô, a próxima questão que eu errei foi logo em sequência aqui do caderno branco. Foi a 34. Essa questão aqui que envolvia um poema chamado 19. Essa questão aqui, cara, eu errei, mas... pô, na hora que eu fiz a questão eu tinha certeza que eu tinha acertado, porque eu li esse texto aqui não como o impacto da tecnologia nas interações humanas, eu li isso aqui como uma crise de identidade, a pessoa não sabendo se ela é a mesma pessoa que ela aparece nas redes é a mesma pessoa que ela é na vida real. Então essa questão 19 aqui eu acabei errando, não foi erro de cabaço não, eu errei conscientemente. E por fim, a última questão que eu errei em linguagens foi aqui a questão 38, foi essa questão aqui do livro A Luta, se eu não estou enganado. Nessa questão aqui também, cara, eu errei conscientemente, eu não tinha noção da resposta, não consegui encontrar aqui esse escárnio todo da degradação moral dos indivíduos ao ler o texto, né? Não consegui perceber isso e acabei marcando a alternativa errada. Então, portanto, em linguagens, meu desempenho foi de 40 de 45 nessa prova do primeiro dia. Eu, particularmente, achei a prova um pouco mais difícil do que a prova do ano passado. Estou ligado na opinião da galera, geralmente o pessoal está falando que a prova de linguagem desse ano foi até mais fácil, eu achei um pouco mais difícil. Em várias outras questões, inclusive que eu até acertei aqui, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas e a interpretação ela ficou um pouco mais difícil, não pelos textos em si, mas pela ocorrência de distratores que também eram muito verossímeis ao texto, sacou? Então eu mandei de 40, de 45 aqui, no ano passado eu meti 43, 45, logicamente que eu achei esse ano um pouco mais difícil. Agora vamos partir para a parte de humanas, cara. Já marquei aqui, ó, nessa imagem, quais foram as questões de humanas que eu errei para dar uma analisada com vocês. E a primeira questão de humanas que eu fui errar foi a questão 60. Então, da questão 46 até a questão 60, eu consegui desenrolar de boa. O problema foi quando chegou na 60. Essa questão 60 aqui foi a questão que eu achei, pô, nada a ver, que é em relação ao conceito de justiça aqui, que o cara dá uma relativizada no direito, que não sei o que lá. Cara, não consegui entender a lógica dessa questão. Eu pensei, pô, os movimentos de agremiação estudantil, aquela baderna toda que a galera faz na faculdade, greve estudantil, pô, apesar de não estar regulamentado, é um princípio moral justo, talvez. Esse foi o meu raciocínio. Eu acabei marcando a E aqui, que foi a mobilização de agremiações estudantis, e na verdade a resposta era caso de desobediência civil. Essa questão, cara, para ser bem sincero com vocês, até relendo aqui, não consegui ter a interpretação correta.
Então foi a primeira de humanas que eu errei, questão 60 aqui do caderno branco. Agora a próxima que eu errei foi a 62. A 62, essa questão aqui, pô, galera errou em peso, eu também errei ela, que foi a questão aqui da impermeabilização lá do desabamento que teve lá nos Estados Unidos, na Flórida, questão que a resposta é o intemperismo químico. Essa aí me faltou o conhecimento específico da causa aqui da questão, errei por falta de conteúdo mesmo. Mas eu imagino que essa questão venha com uma TRI bem baixa, porque era uma questão muito difícil e, pô, imagino que a galera tenha errado em peso, beleza? Então, até agora errei 2 questões. Então agora já foram 2 questõezinhas de humana pro saco. A próxima que eu errei aqui foi a 77, cara. 77 foi essa questão aqui, ó, da independência do pensamento, de como o pensamento na sociedade industrial estava mudando. Cara, nessa questão aqui eu fiquei em dúvida entre a realidade unidimensional e o desenvolvimento tecnológico. Dei uma viajada, cara. Porque ele até fala, né, que tudo isso é causado pelo desenvolvimento tecnológico, mas de forma indireta. Então a resposta aqui era a realidade unidimensional. Eu fiquei um pouco inseguro com essa resposta, eu cogitei ela lá na hora, mas, pô, realidade unidimensional é foda, cara. Como é que você vai me dizer que a realidade é unidimensional aqui? Pô, essa informação é uma daquelas, tipo assim, isso aqui nunca acontece, que quase sempre vai estar errada, né? Porque, pô, é difícil você generalizar algo hoje em dia, né? Pô, é difícil você ter uma generalização, especialmente quando você está no ramo das ciências sociais. Então, cara, eu acabei ficando inseguro com a possibilidade da realidade unidimensional, marquei desenvolvimento tecnológico, acabei errando. Então foi uma das questões que eu errei aqui. E a próxima que eu errei foi justamente a seguinte, a 78 aqui, foi essa questão aqui, porra, da reforma agrária aqui, né? Que foi a questão da expropriação da terra do maluco lá, que tinha escravos na fazenda e que não atendia a função social da terra. Essa questão, cara, eu fui cabaço nessa questão. Eu acabei marcando uma alternativa nada a ver aqui, que foi a manutenção da ordem agrária. Mas esse nada a ver, esse devaneio da minha parte, foi que eu lembrei da ordem no sentido da polícia, pô. Vou sou amigo da lei e da ordem. Então manter a ordem, pô, não virar uma zona, sacou? Mas manutenção da ordem agrária, se você for parar pra pensar, significa, pô, deixar do jeito que está. E, na verdade, não era essa alternativa correta, era por revisão de desigualdades econômicas, porque a expropriação, de modo indireto, ela distribui melhor as terras, né? Então, acabei errando essa questão por cabacice, não me atentei corretamente. Então, foram 4 questões erradas no total em humanas. Então, no final, eu fiquei com 40 questões acertadas em linguagens e 41 questões acertadas em humana, totalizando 81 acertos de 90, beleza? Esse foi o meu desempenho na prova do primeiro dia. Na redação, cara, eu acho que dá pra mandar razoavelmente bem. Tive algumas dificuldades ali na hora, porque eu tive que fazer pressionado com o tempo, mas eu não sei o que esperar exatamente qual nota vai ser cravada, beleza? Me conta aí, cara, se você corrigiu a sua prova do primeiro dia de acordo com o gabarito oficial, você está mantendo a mente blindada para o segundo dia para só corrigir depois que fizer a prova agora no domingo. Me conta aí o que você achou da prova também. No mais é isso, grande abraço, fique ligado. E ó, se você quer estudar em alto desempenho para se preparar para 2026 comigo, tendo estratégia, tendo desempenho de alto nível, para você acertar mais de 40 em cada uma das áreas, você precisa entrar para o grupo da Black da mentoria Vinícius Borges. Lá eu vou te ajustar em relação à sua preparação de reta final agora para o Enem. E depois do Enem, eu vou te mostrar o que você tem que fazer para passar no próximo vestibular, para passar em medicina, se for necessário, beleza? Então o link está aí embaixo, só você cair para dentro do grupo, e eu vou bater um papo com você. Mas é isso, um grande abraço, até mais.